Retomando o estudo das questões acerca de conflito de competência, homologação de sentença estrangeira e exequatur, vamos reafirmar o gabarito da segunda questão. Uma vez que estão corretas as questões 3, 4 e 6, o gabarito da segunda questão é a letra C, ok? Vamos agora para a terceira questão. Essa é uma questão que aduz sobre sentenças arbitrais estrangeiras. Essas sentenças também são passíveis de homologação de sentença estrangeira. Basicamente, o regramento da homologação de sentença estrangeira é tratado tanto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quanto no próprio Código de Processo Civil e na Constituição da República. Mas, em regimes específicos, também é preciso fundamentar na Lei de Arbitragem, a Lei aí 9.307 de 96, ok? E a terceira questão tem o seu gabarito fundamentado nesta legislação. Vejamos. Em relação ao reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, é correto afirmar: letra A homologação para o reconhecimento ou a execução de sentença arbitral também será denegada se o Supremo Tribunal Federal constatar que a decisão ofende a ordem pública nacional e as disposições contidas em tratado internacional firmada no país de origem. Antes da reforma de 2004, sim, mas após a reforma de 2004, a homologação de sentença estrangeira e o exequatur é feito pelo STJ, não pelo STF. Portanto, a alternativa é equivocada. Letra B. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais e com eficácia no ordenamento interno e externo e, na sua ausência, estritamente de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Falso também. Essa sentença arbitral terá eficácia no ordenamento jurídico interno, mas externamente não há como garantir aí que haverá mudança de ordenamento jurídico de outros estados soberanos. Então, essa palavra já torna a alternativa equivocada. E também a sentença arbitral, ela tem a sua execução prevista na lei de arbitragem, não, nesse caso é o artigo 34 da lei 9.307 e não a lei de introdução às normas do direito brasileiro, portanto, mais um erro aí da assertiva. Alternativa C. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte interessada, devendo a petição inicial conter indicações da lei processual civil ser instruída necessariamente com o original da convenção de arbitragem ou cópia certificada acompanhada de tradução oficial. Perfeito. O artigo 37 traz justamente essas exigências, o artigo 37 da lei de arbitragem. Então, essa está correta, esses são os requisitos para que haja a homologação da sentença arbitral. Alternativa D. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita unicamente à homologação do STF. Senhores, o mesmo erro da alternativa A. Antes de 2004, sim. Após a reforma do Poder Judiciário, não. É o STJ que faz aí a homologação de sentença estrangeira e também o exequatur. Equivocada a alternativa. A alternativa E. Dentre outras situações, somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral quando as partes demonstrarem a ausência de cláusula compromissória, ok? Esse é um momento em que não pode homologar, realmente se não tem cláusula compromissória. A sentença arbitral não tenha se tornado obrigatória para as partes.
ou seja passível de nulidade. Aí não. Segundo a legislação de arbitragem, no artigo 38, inciso 6º, é necessário que a cláusula já tenha sido anulada, não que ainda seja passível de nulidade. Então, esse finalzinho aí tá equivocado, a alternativa E tá errada, portanto, o nosso gabarito é letra C. Quarta questão. No que se refere à ordem de processos de competência originária dos tribunais, julgue o item a seguir. Processos de competência originária dos tribunais. O conflito de competência positivo ou negativo, uma vez suscitado, suspende automaticamente o processo. Primeiro, não há suspensão automática, não há, é necessário que haja o requerimento, seja de ofício, né, desse requerimento, ou que uma das partes elas possam requerer. O artigo 955 do Código de Processo Civil determina isso. Também a suspensão ela ocorre para o conflito apenas positivo. O conflito negativo não tem essa suspensão. Vamos ler a redação do artigo 955 para ficar mais claro. O relator pode, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo. Sobrestamento justamente tem esse efeito de suspender o processo. E, pela letra da lei, é apenas o conflito positivo. Portanto, a assertiva está errada. Próxima questão. De acordo com a jurisprudência do STJ acerca do Código de Processo Civil, assinale a opção correta. Isso aqui existe também conhecimento jurisprudencial no STJ. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser concedido a estrangeiro não residente no Brasil. Aqui, antes de averiguar a jurisprudência, a gente já pode averiguar os princípios que regem a nossa ordem no ordenamento jurídico brasileiro. E temos a isonomia. Não há nenhuma fundamentação constitucional que afaste a igualdade que deve ser conferida também ao estrangeiro se ele necessitar de alguma demanda e demonstrar os requisitos necessários para fazer jus à gratuidade de justiça. Portanto, já pelo princípio da isonomia, essa assertiva estaria equivocada. Mas temos aí que o artigo 98 do Código de Processo Civil também já contraria essa afirmativa, e ele traz justamente a ideia de que o estrangeiro não residente no Brasil também faz jus a esse benefício da gratuidade. Errada a assertiva. Artigo 98 do Código de Processo Civil torna errada essa assertiva. A letra B. O trânsito em julgado de sentença estrangeira é requisito legal indispensável para a homologação desta no Brasil. Segundo o artigo 963, que traz ali, elenca os requisitos necessários para a homologação de sentença estrangeira, não consta dentre os requisitos o trânsito em julgado dessa sentença. Existem diversos requisitos, os senhores podem ver ali no artigo 963 do Código de Processo Civil, e dentre estes não está a coisa julgada, não é necessário. É necessário que ela seja regular, que haja uma citação eficaz, que não ofenda, né, ali a coisa julgada brasileira, que não ofenda o ordenamento jurídico brasileiro, a soberania, mas não é exigida a coisa julgada. Errada a assertiva. Letra C diz o seguinte: são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que a fazenda pública não apresente impugnação. Isso aqui realmente é um entendimento jurisprudencial combinado aí com o artigo 85, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. E
tá correta essa assertiva. São devidos, sim, os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. São, sim, devidos os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, de processos coletivos também. Deixa-me esclarecer alguns pontos. A fase de cumprimento de sentença, para as pessoas que ainda não estudaram o processo de execução, é justamente a fase satisfativa que tem por base um título executivo judicial. Ok? Outra forma de dizer é a fase de cumprimento de sentença é uma fase de execução de títulos judiciais. Nosso código chamou cumprimento de sentença, mas a natureza é de execução. Como nós temos agora um processo híbrido, que tem uma fase de conhecimento, em que vai se determinar ali a extensão, a titularidade do direito, a existência do mesmo, e temos a fase satisfativa, em que essas questões não são mais discutidas e parte para os atos aí expropriatórios, os atos que vão traduzir numa mudança de realidade fática e apropriação de algum bem ou alguma quantia, ok? Então, o que ficou ressaltado nessa assertiva é que é nessa fase de cumprimento de sentença, sim, são cabíveis os honorários advocatícios. Correta a assertiva. Letra D diz o seguinte: a comprovação da tempestividade de recurso especial no caso de prorrogação de prazo em razão de feriado local pode ocorrer posteriormente ao ato de interposição desse recurso. A fundamentação desse julgado também é apenas jurisprudencial. Então, é necessário que os senhores tenham aí conhecimento de que a tempestividade desse recurso, em virtude de feriado local ou a suspensão de prazos, elas não são de conhecimento obrigatório da instância. Presume-se que o magistrado ele conhece a lei, mas a lei federal. Feriado local, suspensão de expediente, algum evento municipal, lei estadual, lei municipal, isso deve ser provado, não há uma presunção de conhecimento por parte do magistrado, ok? Então, a alternativa está equivocada. A interposição, a prova da tempestividade, ela é requisito para conhecer o recurso. Uma vez que o recurso seja intempestivo, ele sequer será analisado no mérito, ele não é conhecido. Ok? É o duplo juízo aí de conhecimento. Então, você tem um juízo de admissibilidade e um juízo de conhecimento de mérito. A tempestividade, ela faz parte da admissibilidade e ela deve ser comprovada no ato do oferecimento do recurso. Uma vez que passou o que foi oferecido não foi demonstrado, então esse recurso ele não será conhecido. Ao contrário do que diz a alternativa errada, que afirma que a comprovação da tempestividade pode ocorrer posteriormente. Está equivocado. Então, a alternativa é: a Associação de Municípios e Prefeitos possui legitimidade ativa para atuar como substituto processual de pessoas jurídicas de direito público. Essa questão está no informativo 610 do STJ e que fala exatamente o oposto. O informativo 610 diz que a Associação de Municípios e Prefeitos não possui legitimidade ativa para tutelar os interesses de pessoas jurídicas de direito público. Então, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui e prosseguimos nos próximos vídeos. Gabarito dessa questão, letra C. Gabarito da questão 5, letra C.